No Santo Evangelho que acabamos de escutar, segundo São Marcos, um cego pede a Jesus que tenha piedade dele. Jesus manda-o chamar e pergunta-lhe: que queres que eu te faça? Ó Jesus, o que é que o homem havia de querer? Ir ao café? Andar? Claro, o homem queria era ver. Mas Jesus pergunta-lhe desta forma para nos pôr a pensar a nós: tu que queres que eu te faça? Tu que, graças a Deus, até tens os olhos da cara bastante saudáveis, não será que precisas de curar as dificuldades de visão que tem o teu coração? E como ao cego Bartimeu, também nós devemos pedir a Jesus: Jesus, faz com que eu veja. Dizia-nos São Marcos que o cego Bartimeu pediu várias vezes, insistiu. Até lhe diziam: está calado, não berres, não faças barulho. Mas ele, na fé que tinha, não desistiu de pedir ao Senhor que fizesse com que ele visse. E conseguiu. Este exemplo de Bartimeu é importante para nós. Seja para pedir a fé, seja para pedir o que for ao Senhor. Pedir sem desanimar. Fazer como este cego. Este cego alcança a visão dos olhos da cara, porque já tinha a visão dos olhos do coração. O Evangelho termina com Jesus a dizer ao cego: vai, a tua fé te salvou. A fé é essencial no relacionamento com Cristo. Cristo não é apenas um mestre que nos diz umas coisas interessantes para a vida. Cristo não é apenas um sábio que nos ensina a viver a vida de forma sábia. Cristo é alguém que nos ama, alguém que está conosco, alguém que nos acompanha. E é sobretudo aqui, se calhar, que nós precisamos de pedir: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu acredite que estás comigo, que não deixastes de me amar. Não basta pedir, é preciso fazer a nossa parte. E o Evangelho também nos dá esse testemunho. O cego pediu, Jesus manda-o chamar e ele dá um salto, levanta-se e vai ter com Jesus. A atitude do cego não é passiva. Reparei neste pormenor. Jesus ouve o apelo do cego e é interessante que muitas vezes Jesus vai ao encontro, mas aqui Jesus não foi ao encontro, disse: chamai-o, mandai-o vir, ele que faça qualquer coisa. E por isso, quando pedimos ao Senhor, seja o que for, nós temos de ter em conta que temos de fazer a nossa parte, temos de colaborar. E se pedimos ao Senhor que nos dê boa visão do coração, que nos dê fé, há se calhar coisas que temos de tirar do nosso coração. Uma delas, todos certamente concordamos, é o rancor, o ódio, a vingança. Não há lugar para o amor num coração que é dominado pelo rancor. São dois sentimentos incompatíveis, um exclui o outro. Mas pode haver no nosso coração também outros sentimentos, como desconfiança, pessimismo. E se calhar todos nós padecemos dessa doença do pessimismo. O pessimismo leva-nos a ver tudo com olhos negros. O pessimismo leva-nos a reparar só naquilo que está mal. O pessimismo só nos deixa ver nas pessoas os seus erros e as suas falhas. E esta não é a forma como Deus olha para nós. A forma como sempre Deus olhou para a humanidade. Podemos mesmo dizer
que assim como o ódio e o rancor não são compatíveis com o amor, o pessimismo também não é compatível com o amor, porque o pessimismo não nos deixa amar. O pessimismo só nos faz duvidar. E insisto, não é assim que Deus olha para a humanidade. Não é assim que Deus ama a humanidade. Primeira leitura retirada do livro de Jeremias ajuda-nos a entender um pouquinho como é que Deus ama a humanidade. Ama com amor verdadeiro. E é possível que às vezes nós tenhamos uma ideia muito errada do amor. Uma das ideias erradas que podemos fazer do amor é que ele é sempre upa, 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 sempre uma língua contínua. Não. O amor não é sempre uma linha contínua para cima. O amor é como o gráfico das finanças ou das ações, para cima e para baixo, às vezes muito lá para baixo, para depois voltar a ser lá para cima, para depois voltar a cair lá para baixo outra vez. Nós temos consciência disso. Vós, casais, sabeis disso. Que no amor não são todos os dias cor-de-rosa. Alguns são violeta, roxos, negros, pesados. Mas não quer dizer que não possam voltar a ser cor-de-rosa. Não será que o nosso coração precisa de ser curado de uma miopia que nós temos do amor? De uma visão errada do amor? Outros pensam que o amor é só algodão doce cor-de-rosa ou belas flores perfumadas. Nada disso. Outros pensam que o amor é dar e receber. Não. Dar e receber não é amor, é negócio. Quantas e quantas pessoas já ouvi dizer: a nossa relação terminou porque eu não recebia nada. Aí está. Não está certo, mas isto é o amor. Eu se dou 5 e recebo 5, não estou a amar, estou a negociar. Eu estou a amar quando dou 5 e recebo 0. Nada. É assim que um pai e uma mãe amam o filho, dá e muitas vezes não recebe nada. É assim que, se calhar, reparai uma coisa interessante. Nós, por exemplo, estimamos até os animais de estimação. O periquito lá na gaiola, para o gajo não dá nada, só faz lixo. Canta de vez em quando qualquer coisinha, mas não dá nada. E tu limpas, e tu dás de comer, e tu dás de beber, e para a semana vais voltar a limpar, e cuidas. Isto é amor. Isto é amor. E se nós fazemos isto com as criaturas, com os animais, temos de fazer de uma forma ainda muito mais perfeita com os outros, com as pessoas. É assim que Deus nos ama. Por isso é que Deus ainda não acabou connosco, com esta humanidade não crente, infiel, depravada, de guerra em guerra, de revolução em revolução. E Deus não deixou de amar, porque o seu amor é puro e verdadeiro. E a primeira leitura e o Salmo ajudam-nos a entender isso. O povo de Deus tinha-se pouco borrifado para Deus, pouco se interessado com Deus. Afastado de Deus, foi parar a Babilónia, em lágrimas, em pranto. Mas Deus não deixou de os amar. Deus não deixou de os amar. E então pelo profeta promete: eu vou-vos fazer regressar. Eu vou-vos dar mais uma oportunidade. E o nosso Deus, o Deus de amor, não é o Deus da oportunidade. É o Deus das oportunidades infinitas. Porque o amor não dá uma oportunidade. O amor dá oportunidades infinitas. Embora, claro está, temos depois toda outra reflexão. Há gente que não sabe amar e se calhar não é merecedor. Sabemos disso, que infelizmente o ser humano é frágil. Peçamos ao Senhor
que cura a cegueira do nosso coração, que tira o ódio, a vingança, o pessimismo, a desconfiança, que o torne capaz de amar, que nos torne compreensivos, pacientes, tolerantes. Porque muitas vezes nós não temos compreensão quase nenhuma. Porque não somos capazes de ver a realidade como ela é. Olhemos agora para o que diz a segunda leitura. Ela continua a ser retirada da Epístola aos Hebreus. Na continuidade do fim de semana passado, está-nos a falar do sacerdócio. Nunca esqueçamos o que é o sacerdócio. Tenho dito muitas vezes, o sacerdócio é uma ponte que liga Deus e os homens. O sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, o sacerdote imaculado é Jesus Cristo. Une Deus e os homens. E depois temos os outros sacerdotes, com o sacerdócio ministerial como o meu, os outros sacerdotes como vós, que tendo o sacerdócio comum recebido pelo batismo, e todos somos convidados a estabelecer esta ponte, esta ligação com Deus. E o que é que nos diz a segunda leitura? Os sacerdotes são fracos. Diz claramente, não sei o que eu estou a dizer. Diz aqui que o sacerdote está, também ele, revestido de fraqueza. Nós às vezes esperamos da realidade aquilo que ela não tem para dar. Se o nosso coração fosse capaz de entender isto, nós amávamos mais a Igreja, nós compreendíamos mais a Igreja. Porque esperamos muitas vezes da Igreja uma atitude perfeita que ela não tem para dar. Cristo sim, a sua cabeça tem. Os seus membros, que somos nós, não têm. E também isto faz parte do amor. Compreender que os outros não são perfeitos, não são santos, não são imaculados, não são puros. Isto na família devia ser sagrado. As famílias permaneceriam muito mais unidas e muito mais fortes se tivessem isso consciente. O teu homem não é um anjo, não é um santo. A tua mulher não é uma santa, não é pura, não é imaculada. Os teus filhos não são anjos e não são santos, são seres humanos, revestidos de fraqueza, que falham, que erram e que precisam de ser compreendidos. Porque tu também és um ser humano, que falhas, que erras e precisas de ser compreendido. É isto que nós devemos pedir ao Senhor. Esta purificação da visão do nosso coração, de não analisarmos apenas a realidade com os olhos da cara ou com os nossos raciocínios matemáticos ou lógicos, mas sermos capazes de olhar para a realidade a partir do amor, porque é assim que Deus ama esta humanidade. Ama e muitas vezes não recebe nada, mas não deixa de amar, porque Ele sabe amar. Peçamos a Cristo que deu vista ao cego, que dê vista ao nosso coração e que nos ajude a amar como Deus e a acreditar sempre nele.